Esse vídeo vai conter spoilers do episódio 12 da segunda temporada. Assista por sua conta e risco. Ok, Elsewhere and Elsewhen chegou pra nos dar um monte de revelações e nos causar mais dúvidas ainda. Tipo, sério, esse episódio, de certa forma, mudou muito do que a gente sabia sobre a série e abriu brecha pra uma quantidade enorme de possibilidades. Então, eu vim fazer uma breve análise de tudo que descobrimos e trazer também as melhores teorias que eu encontrei. Eu sou o Nathan Bellieni e bem-vindos ao Clube de Livros de Azura. Quando eu li a sinopse desse episódio e vi que ia ter viagem no tempo, eu já fiquei bem receoso. Afinal, esse é um tema super usado e amado na ficção, mas que também abre muitas brechas para furos de roteiro ou situações questionáveis. Mas eu acho que, até agora, The Owl House conseguiu balancear bem a ideia de viagem no tempo sem que ela apresente soluções fáceis demais para a série, nem tenha chances muito grandes de criar incongruências na história. Eu acho que é importante a gente começar entendendo como aparentemente funcionam as viagens no tempo na série. Existem poças do tempo, que podem levar até o passado, mas segundo Ida, elas nunca aparecem duas vezes no mesmo lugar. Um dos receios de Lilith era de que viajar no tempo pudesse causar alterações no presente, mas pelo que a gente viu, não é assim que as coisas funcionam. Em uma cena, ela tropeça em algo e reclama. Pouco depois, nós vemos que ela tinha tropeçado na própria cabeça. Ou seja, a Lilith do presente só tropeçou porque a Lilith do futuro voltou no tempo naquele exato momento. Existem histórias que consideram o tempo como sendo linear, ou seja, quando alguém volta no tempo e altera o passado, consequentemente o futuro também é alterado. Ou uma nova linha do tempo é criada a partir do momento em que a alteração foi feita. Em outros casos, as histórias consideram que o tempo funciona de uma forma cíclica, ou seja, uma pessoa pode voltar no tempo querendo alterar o futuro, mas na verdade isso é impossível, porque o fato dela ter voltado no tempo já fazia parte do destino. Perhaps we were destined to meet. E da mesma forma como no exemplo que eu dei sobre a Lilith, no começo do episódio, Luz está assistindo um trecho do diário de Philip. E nesse trecho, nós vemos uma imagem do humano e a silhueta borrada de duas pessoas que estão com ele. Mas pro fim do episódio, a gente pode perceber que as silhuetas eram de Luz e Lilith. Em outras palavras, elas estavam predestinadas a voltar no tempo e estar ali junto com ele naquele momento. A partir disso, a gente pode entender que o tempo em The Owl House não é linear, e sim cíclico. Com isso explicado, vamos dar uma olhada em algumas teorias que surgiram a partir desse episódio. Assim como eu, muitos de vocês já acreditavam que o Imperador Belus e Philip Whitben fossem a mesma pessoa. E agora nós temos praticamente uma confirmação dessa teoria. Eu digo praticamente porque, sendo sincero, eu ainda não descarto a possibilidade de que os criadores da série estejam nos enganando com pistas falsas. Inclusive, a primeira teoria que eu quero trazer aqui poderia facilmente envolver essa possibilidade. A sinopse do episódio 16, Hollow Mind, diz que Luz e Hunter vão entrar na mente de alguém, e pelas imagens liberadas, é fácil deduzir que seja na de Belus. Segundo essa dedução, vamos dar uma olhada numa imagem específica. Ela mostra Luz e Hunter surgindo em um lugar com um símbolo extremamente parecido com a mandala do colecionador que apareceu nesse último episódio. Nos cantos da tela, a gente consegue ver o que parecem ser molduras de quadros, de forma meio similar às memórias de Willow quando Luz e Emmett entraram na mente dela. Ok, mas por que o símbolo do colecionador estaria na mente de Belus então? Bom, como a gente viu, Philip parece ter conseguido entrar em contato com ele, mas não fazemos ideia do que aconteceu depois disso. Então, algumas pessoas têm deduzido que o colecionador esteja dentro da mente de Philip, talvez até mesmo controlando as ações dele, e quem sabe seja o verdadeiro vilão de toda a série. Numa postagem do Twitter, Paola Bunch também levantou a hipótese de que o colecionador seja um espírito onipresente, mas que só acorda em eclipses. Eu achei essa linha de raciocínio bem interessante e ela também dá brechas para uma outra teoria que tem deixado o fandom preocupado. Já há algum tempo, as pessoas especulam se Emmett teria alguma relação com o colecionador. Afinal de contas, na primeira aparição dele, vimos que ele usa um manto coberto por desenhos de luas, sóis e estrelas, além de ter uma lua cobrindo seu rosto. Da mesma forma, luas e estrelas aparecem bastante nas coisas de Emmett, como em suas botas, em seu quarto de estudos na biblioteca e em seu novo colar. Então, por um tempo surgiu a teoria de que o colecionador poderia ser um Blight, e algumas pessoas chegaram até pensar que poderia ser a Emmett mesmo.
Mas com as novas informações que foram surgindo, essas teorias enfraqueceram e parece que as pessoas foram desistindo de traçar paralelos entre Emmett e o colecionador, até a parte B da segunda temporada começar. No episódio Follies at the Coven Day Parade, aconteceu uma coisa discreta, porém bem misteriosa. O colar de Emmett, que a princípio parecia uma lua crescente, mudou de forma algumas vezes, o que poderia nos lembrar diferentes fases da lua ou um eclipse talvez. Ok, isso poderia ser só um erro de continuidade, mas tantas vezes assim? Eu acho um pouco improvável. Da mesma forma, quando Philip tenta entrar em contato com o colecionador, nós vemos desenhos das fases da lua, e para completar, o colar de Emmett lembra um pouco a pedra que Philip usa para fazer esse contato. Então, algumas pessoas começaram a levantar a teoria de que talvez Emmett esteja planejando algo ruim e fingindo ser uma aliada dos membros da Casa da Coruja. Mas depois de todo o desenvolvimento dela na série, eu não apostaria nisso. Por outro lado, Alador e Odalia agora trabalham para Belos, e considerando que ele manipula todos ao seu redor, ele poderia, por exemplo, ter dado aquele colar para os Blight se isso o ajudasse de alguma forma. Agora, vamos voltar para aquele tweet que eu citei. Se a teoria estiver certa e o colecionador pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo, supondo que ele consiga controlar a mente das pessoas e que aquele colar também é uma forma de entrar em contato com ele, será que Belos poderia ter dado o colar para que algum dos Blight tivesse sua mente controlada? E, no caso, se o colar ficou com a Emmett, bom, você já sabe o que eu tô imaginando, né? A gente ainda tem pouca informação para provar essa teoria, mas independente de qualquer coisa, eu acredito que Emmett tem ou vai ter alguma ligação com o colecionador. Agora, nós finalmente conhecemos Del, o pai de Ida e Lilith, e também seu talismã, que é curiosamente familiar. Dana Terrace já falou uma vez que os Clawthorne gostam de coisas com temáticas de pássaros, e desde que descobrimos o talismã de Hunter, algumas pessoas questionam se ele pode ter alguma relação com essa família. E agora, vendo a semelhança entre os dois talismãs, a teoria ganhou muito mais força. Algumas pessoas têm acreditado que Philip e os Clawthorne talvez sejam parentes distantes, mas por enquanto eu não boto tanta fé nisso. De qualquer forma, eu aposto que essas duas famílias têm sim algum tipo de relação. Ok, mas agora eu quero contar a teoria que eu mais acredito que possa ser verdade. Bom, nós vimos que as poças do tempo ficam no chão, e quando alguém passa por elas, a impressão que temos é que a pessoa está realmente saindo da Terra. E você lembra de como Ida encontrou o portal para o Reino Humano? Pois é, ele estava semi-enterrado. Então, lembrando que o tempo em The Owl House é cíclico, pensa comigo, se Philip e Belos são a mesma pessoa e até o momento ele está tentando construir um portal, é provável que ele nunca tenha conseguido. No episódio 11, Terra disse que o Imperador quer reencontrar Luz. E se na verdade ele só vai conseguir criar o portal com a ajuda dela, e então, para impedir que Belos o use de forma perigosa, ela vai enviar esse portal para o passado através de uma poça do tempo, e é assim que ele vai chegar até Ida. Tá, esse negócio de viagem no tempo é muito confuso, mas eu acho que deu para entender o raciocínio. Mas no que você acredita? Me conta todas as suas teorias, pode mandar textão que não tem problema, só compartilha sua opinião, porque agora eu tô bem curioso para ver todas as possibilidades que vocês pensarem. É isso, eu vejo você no próximo vídeo, até lá!